Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então o nosso comentário de fechamento nesta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2015. Tudo bem com vocês? Quem me acompanha ao vivo pode clicar abaixo do vídeo e ali enviar suas dúvidas, interagir comigo. Vamos acompanhar a movimentação dos principais ativos, dos principais mercados. Em seguida eu abro para a resposta de perguntas. Ok? Será que o pessoal pode me enviar um feedback de como está a transmissão? Fico agradecido se assim puder. Maravilha, já tenho aqui o feedback. Começamos então pela avaliação do Ibovespa, ou melhor, antes disso não temos nenhuma atualização dentro dos modelos acompanhados. Tá? Pelo método Leandro, a posição que está em aberto é Klabin, trade esse que já tem 9 dias de vida. Amanhã tomaremos uma conduta em relação a ele. Deixa eu avisar em texto aqui. Estamos online. Tem gente que precisa do aviso em texto, né? Pronto. Esse é o trade então do método Leandro. Método Stormer, a posição é Lame 4. E o alvo está nas últimas duas máximas. Amanhã o alvo estará na máxima de anteontem. Por hora está em 17. Opa! Aqui, 17,23. Amanhã passa para a máxima de anteontem. Esses são os três, então, que tem o nosso risco. O Ibovespa no dia de hoje abriu positivo, agrediu a resistência na faixa dos 50.800 pontos. O rompimento daquele ponto acionaria um pivô de alta, de prazo um pouco maior, né, pelo menos o prazo aqui do diário. Mas o mercado vai deixando um candle com conotação baixista, embora é um candle que tem a sua máxima acima do último e que tem a sua mínima acima do último depois de movimento corretivo, ou seja, é um fundo, tecnicamente falando. Fundo esse acima do fundo anterior. Portanto, já temos no diário do Ibovespa, do ponto de vista técnico, não mais uma tendência de baixa, mas sim uma tendência indefinida. É óbvio que se eu uso média móvel para confirmar esse fato, a média ainda nos dá um viés, né, baixista, mas pela avaliação clássica dos zigue-zagues já não é mais uma tendência de baixa. Por quê? Porque os zigue-zagues baixistas foram interrompidos. Fica marcada agora a resistência no intraday, até no diário, né, um topinho, em 50.875. Acima disso o mercado aciona um pivô de alta e aí já é possível trabalhar com a hipótese de um pivô de alta. Perfeito. Bom, o INC 15, que é o mini índice, né, abriu em gap de alta, não acionou trade. Olhamos hoje o mercado o dia todo. Se houvesse o rompimento da linha d'água, teríamos venda. Se tivéssemos um candle acima da máxima do primeiro movimento, teríamos compra. Nada disso aconteceu. Tá? Então, só olhamos o índice sem nenhum tipo de trade. No dólar, o dólar segue renovando as suas máximas. Já temos aí o quinto dia de alta consecutivo, né? Em relação à última perna, o dólar ainda está longe do objetivo, né, da projeção aqui da extensão de 100%. Embora comprar agora realmente, tecnicamente, não faz sentido, né? O dólar está se livrando aqui no gráfico ajustado da resistência. Se livrou ontem, hoje supera a máxima do que rompeu o topo anterior. No gráfico não ajustado, a gente tem aqui os alvos, né, lá na faixa de 3,70, 3,75, como a gente já falou nos últimos chats. No gráfico intraday, o dólar abriu em gap de alta, passou para baixo da linha da água, passou para cima da linha da água e desenhou um dia Search and Destroy. Ok? E isso não se traduziu em cenário para trades. Muito bem. Bom, milho, né? Falando das commodities. CCMU 15. Milho hoje explodiu, mais de 3% de alta. Milho explodindo, virou pipoca. Que piada engraçada. Não. Quem montou posição por média móvel de 9 montou há 2 dias, já não tem mais risco, né? A gente já vem falando dessa posição há alguns dias. Os trades aqui que estão sendo passados pela média móvel de 9 estão estupendos, né? De tão fáceis de serem operados. Milho vai em busca agora da resistência em 28,60. No semanal,
Milho também marcando fundo, abrindo possibilidade aí de pivô de alta nesse prazo. O boi, BGI V15, testa a resistência, né? O rompimento aqui de 146,15 abre espaço para mais alta, seria o acionamento de um ombro cabeça a ombro, né? Ali onde estamos é o neckline, é a neckline da figura. Tudo bem. Mercado americano, um dia mais volátil, né? Candle aí de indecisão. A expectativa aqui é de busca do suporte, embora não me surpreenderia o movimento de alta, afinal o mercado lá já cai há 4 dias seguidos. Embora a tendência aqui dentro dessa congestão é indefinida, né? Tá difícil de definir, de visualizar qual é os zigue-zagues, para que direção eles apontam. Antes de eu iniciar a interação, lembro, né, que hoje teremos o nosso Hangout. E se o Brasil não acabar, né, você que está acompanhando aí a gente está por dentro do que eu estou falando, né? A gente vai fazer um hangout gratuito hoje às 8 horas, tá? Abordando alguns temas aí, né? Em relação à possibilidade do mercado estar marcando algum tipo de fundo, algum tipo de movimento mais importante, pelo menos o comportamento social remete a isso. Se você quiser entender mais sobre essa hipótese, faça a sua inscrição, é gratuita. Os inscritos recebem um e-book, o e-book é o e-book de controle de risco do Stormer, excepcional, tá? E saliento que não teremos gravação, a gravação não ficará disponível, então, somente ao vivo. Feita essa intro, a gente já pode abrir para o relacionamento. E eu começo aqui com a questão pertinente e interessante. Onde está? Onde está a questão agora? James, você fala no fundo de Bovespa, temos somente como base um candle. Não seria prudente mais barras para validar esse fundo? James, como eu disse, né, dentro do ponto de vista da análise técnica, um fundo nós temos quando um candle faz uma máxima acima da anterior e a mínima dele está acima da mínima do candle anterior. Do ponto de vista técnico, gráfico, é um fundo acima do fundo anterior. Portanto, não temos mais zigue-zagues descendentes. Temos zigue-zagues indefinidos, né? Topos caindo, fundos subindo. É uma tendência indefinida dentro da ótica da análise técnica. É óbvio que a gente não utiliza somente esse critério, né? A gente utiliza a média de 21, os preços em relação à média, a média móvel de 50, a média móvel de 200, para validar, para dar peso à tendência. Eu particularmente nem uso, né? A média móvel de 50, que estaria aqui, né? E a média móvel de 200, que ajuda a desenhar a tendência de prazo mais longo. Então as médias ainda denotam um viés baixista, mas no preço, né, ainda já temos um cenário de indefinição. Tá? Não poderia estar presente no momento do Hangout. Será posto no YouTube para ver depois? Não, Bob. Não disponibilizaremos as gravações. Tá? Então já respondendo aí o pessoal em relação ao Hangout, não disponibilizaremos as gravações, somente ao vivo. Como receberei as informações? Você vai receber as informações, se eu não me engano, 30 minutos antes do evento. E a gente está trabalhando para deixar um link na capa do site. Tá bom? Vamos lá. O Doug, Vlad, de manhã pediu um comentário em relação a Rumo, né? Sobre Implit, Split e as experiências. Doug, eu sugiro que você assista a gravação, né? Porque senão eu vou falar mais do mesmo, né? Repetir todo o argumento. Procura ali no nosso... Não que eu não queira fazer isso, né? Mas só para a gente otimizar e dar espaço para todo mundo. Só olhar na gravação, tá? Que eu respondi a tua pergunta quanto a isso. PSSA, diz o Charles, está acionando compra pelo FR2? Acredito que sim. Sim, o FR2 está em 8, o papel está na lista, está positivo no ano. Opera sim pelo FR2, está na lista. Tá bom?
tinha mais uma pergunta em relação ao FR2. Que papel que era, hein? Era... CCRO. CCRO também está gerando entrada para FR2. Se eu tiver que escolher entre CCRO e PSSA, qual que entra no critério? PSSA, né? O papel mais forte. Que tem a pontuação maior na força relativa. Muito bem. Só um momentinho. Ótimo. Bob, Vlad, com um afastamento bom da média móvel de 21 e volume satisfatório, eu guardei hoje para entrada no trade, mas o papel voltou bem, pode avaliar? Pois é, cara, esse foi um papel que, na minha leitura, se enquadrou sim num trade de retorno à média ontem. A gente não acabou dando porque se perdeu aqui nos horários. Confesso que demos sorte, né? O papel devolveu tudo e não seria uma posição agradável agora. Mas se você já montou a posição, paciência, segue teu stop. A expectativa ainda é de algum retorno à média, o trade foi acionado e essa expectativa só é revertida se o stop, se houver um candle passando para baixo da mínima de ontem. Ok? Então agora tem que ter disciplina. VEG, tem algum argumento para venda no diário? Vamos ver se tem algum argumento. Olha, eu vou usar o gráfico ajustado aqui da VEG, né? Porque ela pagou muitos proventos nos últimos... Um provento muito grande, né? E aí o gráfico é meio bagunçado, embora não atrapalhe em nada a avaliação. Eu particularmente não vejo uma venda muito tranquila agora, Smart Trader, tá? Embora você disse se existe algum argumento, bom, argumento existe, tá? Essa aqui é uma barra, um engolfo de baixa, que não chega a tocar exatamente aqui no fundo anterior perdido, tá? É uma venda possível, não é a melhor venda do mundo, porque aqui eu teria um risco de 80 centavos para buscar um alvo de 50. Tá? Como eu disse, não é uma venda errada, só eu não faria, tanto que não se enquadrou aqui no nosso modelo de trade de correção. Peterson, Vlad, poderia comentar esses gaps abertos na Vale, uma vendinha na perda da mínima de hoje, o que acha? É usual da Vale fazer esses gaps, né? Ela é o famoso queijo suíço do mercado. É tradicional esses movimentos como aqui, né? Vários gaps para cima e para baixo. É normal a Vale fazer isso. Tá? Aqui vários exemplos desses gaps. Eu vejo a Vale dentro de um cenário de alargamento, né? Fundos mais baixos, topos mais altos. É o pior cenário para um grafista buscar trade. É muito difícil parar dentro de alargamento. Tá? Eu buscaria trade somente aqui perto da linha de referência. Tá? O problema é que fazer uma venda aqui seria contra o aspecto da simetria, né? Porque não estaria tocando nenhuma zona de resistência, apenas uma linha de referência. Tá? E compras eu também não vejo muito o que fazer exatamente agora. Se o cara usa FR2 como parâmetro, o FR2 está em 88. Até dá para fechar um olho aqui e fazer lançamento coberto, mas aí é já para quem já tem a ação da Vale. Uma venda direcional aqui no meio do nada não está alinhado com a minha abordagem. Petro, é compra ou venda, diz o Rulli. Petro é outro papel que está, do ponto de vista técnico, em tendência indefinida, né? Tem máximas e mínimas maiores, ok? Marcou um fundo ainda ontem, fundo acima do fundo anterior. Porém, né, alguns dias atrás ela gerou venda aqui, quando ainda respeitava critérios mínimos de tendência. Foi um Dave Landry. Hoje ela deu a oportunidade do cara fazer uma nova venda, que ela bateu no mesmo preço. Vender agora, eu não fico confortável. Na minha opinião, já passou do ponto de fazer uma venda. Eu estou só olhando Petrobras e Vale, não estou com nenhum tipo de trade aberto ou com intenção de fazer trade. Petro eu quero comprar acima dos 11. Tá? E Vale eu torço para uma movimentação lateral aqui e rompimento mais tarde. Para podermos reverter a tendência de baixa, o principal seria o rompimento do canal de baixa? Também, Carlos, mas graficamente o que é preciso é um zigue-zague ascendente, um pivô de alta.
Se isso fizer com que a média móvel de 21 vire para cima, ótimo. Ou seja, se a média móvel de 21 confirmar esse pivô, excelente, é isso que a gente quer. Por enquanto, ainda é cedo. O máximo a gente pode afirmar aqui do ponto de vista gráfico, pela 9ª vez, há tendência indefinida. Há uma tendência indefinida. Esse movimento das commodities tem alguma influência do dólar? Não, não tem nenhuma influência do dólar. Tá? Tem a planilha de correlação ali no site, João, dá para você baixar e ver a interação estatística das commodities e para com o dólar. Mariana pediu se dá para lançar alguma coisa em Vale. Sim, dá para lançar. Eu vejo que dá para fechar um olho, né? FR2 não está em 90. Tá? Não está em 90, dá para lançar alguma coisinha assim. Uma parte da carteira. O candle da Lojas Renner no diário pode ser considerado uma estrela cadente? Qual é o cenário mais provável? Vamos ver. Olha, se eu isolar o sinal do candle, sim, mas a localização onde ele está, Paulo, não remete a um sinal de candle operável, né? Esse sinal aqui ele tem que acontecer depois de vários dias de alta, fora das bandas de Bollinger, né? Ou tocando uma zona de resistência dentro de uma tendência de baixa. Não é o caso. Não é o caso aqui em Lojas Renner. Há uma tendência de baixa, os zigue-zagues estão descendentes, a média confirma esse zigue-zague, mas o candle não está tocando nenhuma zona específica de resistência. Então o máximo que eu posso esperar em relação a esse candle é uma queda até o próximo suporte. O próximo suporte fica 2,4% abaixo. Não vejo ponto tranquilo para uma venda. Uma venda ideal seria o mercado tocar nesse suporte, ficar de lado por alguns dias e perder esse suporte. Por quê? Porque abaixo disso o mercado cai num vazio de gap. Aí esse gap tem muita chance de ser fechado. O gap que fica lá em 95. Aí tem mais de R$5, quase R$7 aí para o papel andar. Qual média você utiliza, diz o André? Olha, eu para tomar decisão, André, não uso nenhuma média, tá? Para mim, gráfico limpo com volume confirmando tá bom, tá? Eu uso a média móvel de 21 aqui por conta do método Leandro de retorno à média, tá? E a média móvel de 9 é que eu posso dizer que eu opero mesmo, que é para operar o milho só. Então eu poderia dizer que a média móvel de 9 e o gráfico limpo, é disso que eu preciso. A volatilidade para mim é mais útil que a média de 21, para mim. Não quer dizer que o correto é isso, apenas a minha forma de ver o mercado. O Carlos, é o seguinte, Vlad, aquela operação que estava sendo montada pela XP em relação à Vale, tens notícia? Sim, Carlos, montamos para vários clientes que se interessaram. Está aberta. Tá? Operação para janeiro do ano que vem, está tudo redondo. Naquela situação, a Vale estava aqui, né, e a gente trabalhava com a hipótese de a Vale estar fazendo um fundo aí de prazo maior. Isso aparentemente está em construção. Era uma operação para quem já tinha Vale do Rio Doce, que se aproveitava do retorno dobrado até um determinado ponto. Está evoluindo, mas é uma operação de longo prazo, lá para médio prazo, né, para janeiro e do ano que vem. Fibria estaria para venda de correção em relação à volatilidade histórica? Não seria uma venda de correção, seria uma venda contra a tendência. Tá? Venda de correção seria uma venda dentro de tendência de baixa. Tá? Eu concordo contigo, é um cenário de retorno à média interessante. O papel já está subindo há 5 dias consecutivos. Tá? Os preços aqui foram para fora da banda, já estão se aproximando aqui do que seria a linha de referência desse canal de alta, que isso aí está traçado. Então eu espero só o sinal, né? Qual que é o sinal? Um candle vendedor, ou seja, um candle como esse da Lojas Renner. Um candle como esse aqui da Lojas Renner. Aqui é tudo que a gente quer para amanhã. Tá? Para pensar num trade de retorno à média. Para fazer isso tem que ter aluguel, né? Tem aluguel Fibria? Tem bastante aluguel, dá para operar tranquilo. Lame 4 e Natura, diz o Renato. Bom, Lame 4 está dentro de um cenário mais lateral, né, errático. Acabou de acionar uma cunha aí.
de prazo maior, né? Não vejo o que fazer no momento. Tinha até um trade aberto por FR2 esses dias, mas deu stop, né? Minto, tem um trade aberto por FR2, estou viajando. Confundi com a Lojas Renda, que deu stop. É a atual posição de FR2, né? Para quem está de fora, não vejo o que fazer. Quem está dentro segue o plano. E Natura tem uma tendência de baixa mais clara, né? Zigzags nitidamente descendentes. O papel vai em busca do suporte, que fica... Não, ela está no suporte, viu? Estava com o gráfico ajustado, já era uma outra variação. Ela está testando o suporte dado pela mínima do ano. Abaixo de 24,50. Próximo suporte de Natura fica lá em R$15. Muito bem. Então essa era a avaliação que eu queria fazer. Tá? Tenho que terminar de preparar o material para hoje à noite, para a apresentação que a gente vai fazer. Me despeço, deixo um abraço. Falamos mais tarde. Às 8 horas começa o evento. Não esqueçam, tá? Às 8 horas. Faça a sua inscrição. Deixa eu mandar novamente o link, né? Teve gente que chegou depois. Então faça a sua inscrição. Não perca essa oportunidade de conversar com a gente. Leandro lá de Miami. Eu, Bizi e o Stormer aqui no Brasil. Um abraço, pessoal. Até mais.